No silêncio profundo do espaço, onde a escuridão é a tela e as estrelas são pinceladas de luz antiga, nossa casa flutua. A Via Láctea. Uma cidade cósmica com centenas de bilhões de sóis. Um redemoinho majestoso de gás, poeira e mundos incontáveis. Desde que a humanidade ergueu os olhos para a abóbada celeste, vimos nela uma imagem de ordem, de uma dança celestial previsível. Vimos os planetas traçando suas órbitas com precisão matemática, as estrelas girando em um balé majestoso e aparentemente eterno. Nós criamos leis para descrever esse movimento, leis de uma elegância tão profunda que acreditamos ter decifrado uma das linguagens de Deus: a gravidade, a força que nos mantém presos ao chão, que comanda as marés e que esculpe o destino das galáxias. É a lei fundamental do cosmos. Mas e se essa ordem for uma ilusão? E se a dança cósmica que observamos há milênios esconder um segredo desconcertante? Uma anomalia tão profunda que sugere que nossa própria galáxia, nossa casa, é uma criminosa cósmica, quebrando a lei mais fundamental de todas. Esta é a história de um mistério que assombra a astronomia moderna. É a história de como a Via Láctea, em seu giro silencioso e gracioso, desafia tudo o que pensamos saber sobre o universo. É uma investigação sobre um crime que pode não ter um culpado, mas que pode nos forçar a reescrever as próprias regras da realidade. Para entender a magnitude desse crime, precisamos primeiro entender a lei. Nossa jornada começa não nas estrelas distantes, mas aqui na Terra, num pomar inglês, há mais de 300 anos. A figura central é Sir Isaac Newton, um gigante intelectual cujas ideias formariam a base de toda a física por séculos. A lenda da maçã, embora talvez apócrifa, captura a essência de sua genialidade, a capacidade de conectar o mundano ao celestial. Newton percebeu que a mesma força que fazia uma maçã cair de uma árvore era a força que mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra. Não eram duas forças separadas, mas uma única e universal lei. Em sua obra monumental, A Principia Mathematica, ele a formulou: a lei da gravitação universal. Cada partícula no universo atrai toda outra partícula com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e, inversamente, proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Uma equação de uma simplicidade divina. Essa lei era uma chave mestra. Com ela, podíamos prever o movimento dos planetas com uma precisão espantosa. Podíamos calcular a massa do Sol, prever o retorno de cometas e até descobrir novos planetas, como Netuno, que foi encontrado exatamente onde a matemática de Newton dizia que ele deveria estar, uma perturbação fantasma na órbita de Urano. Imagine um carrossel gigante. As crianças mais próximas do centro giram rapidamente, completando um círculo em pouco tempo. Aquelas nas bordas, nos cavalos mais distantes, movem-se muito mais devagar, levando mais tempo para completar uma volta. Se tentassem girar tão rápido quanto as do centro, a força centrífuga as arremessaria para longe. A gravidade em nosso sistema solar funciona exatamente assim. Mercúrio, o planeta mais próximo, orbita o Sol em apenas 88 dias. Netuno, na periferia distante, leva 165 anos. A lei de Newton funciona. Por 200 anos, o reinado de Newton foi absoluto. Sua gravidade era a lei inquestionável do cosmos. Até que outro gênio surgiu, um homem que veria o universo de uma forma completamente nova. Albert Einstein não via a gravidade como uma força misteriosa que agia à distância, mas como uma consequência da própria geometria do universo. Em sua teoria da relatividade geral, Einstein propôs que o espaço e o tempo não são um palco passivo,
onde os eventos ocorrem, mas sim um tecido dinâmico, uma malha quadridimensional chamada espaço-tempo. A matéria e a energia dizem a esse tecido como se curvar, e a curvatura desse tecido diz à matéria e à energia como se mover. A analogia clássica é a de uma bola de boliche em um trampolim. A bola pesada cria uma depressão na lona. Se você rolar uma bolinha de gude nas proximidades, ela não será puxada pela bola de boliche por uma força. Em vez disso, ela seguirá a curva criada na lona. Ela está simplesmente seguindo o caminho mais reto possível, através de um espaço curvo. Isso, para Einstein, era a gravidade. A teoria de Einstein era ainda mais precisa que a de Newton, explicando anomalias sutis na órbita de Mercúrio e prevendo fenômenos bizarros como a luz sendo curvada por objetos massivos e a existência de ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Mesmo com essa nova e profunda compreensão, para a maioria das aplicações, como o movimento de estrelas dentro de uma galáxia, as leis de Newton permaneciam uma aproximação extraordinariamente boa. E foi com base nessas leis, as fundações de Newton e Einstein, que os astrônomos se voltaram para as grandes cidades de estrelas. Eles esperavam encontrar a mesma ordem previsível que viam em nosso sistema solar. Eles esperavam que a Via Láctea e outras galáxias espirais se comportassem como gigantescos carrosséis cósmicos. A lógica era impecável. A maior parte da massa visível de uma galáxia está concentrada em seu bojo central, um aglomerado denso de estrelas velhas. À medida que nos afastamos do centro, a densidade de estrelas e gás diminui. Portanto, de acordo com Newton e Einstein, as estrelas no centro deveriam se mover em velocidades altíssimas, enquanto as estrelas nas bordas exteriores, onde a atração gravitacional é mais fraca, deveriam se mover muito mais lentamente. Se elas se movessem rápido demais, a gravidade visível não seria forte o suficiente para segurá-las. Elas seriam arremessadas para o vazio intergaláctico, como crianças soltando as mãos de um carrossel girando em alta velocidade. A galáxia, ao longo de bilhões de anos, deveria ter se desfeito. Esta era a expectativa. Esta era a lei. E foi aqui, no estudo da rotação galáctica, que o crime foi descoberto. Na década de 1970, uma astrônoma chamada Vera Rubin, uma pesquisadora pioneira e tenaz em um campo dominado por homens, decidiu medir a velocidade das estrelas em galáxias espirais com uma precisão nunca antes alcançada. Trabalhando com seu colega Kent Ford, ela utilizou espectrógrafos avançados no Observatório Palomar para analisar a luz vinda de galáxias distantes, como a nossa vizinha Andrômeda. Ela esperava ver uma curva de rotação que caísse drasticamente, rápida no centro, lenta nas bordas. O que ela encontrou, no entanto, foi chocante. Noite após noite, galáxia após galáxia, o resultado era o mesmo. As estrelas nas bordas mais distantes da galáxia não estavam se movendo mais devagar. Elas estavam se movendo com a mesma velocidade, ou até mais rápido, do que as estrelas muito mais próximas do centro. A curva de rotação não caía. Ela permanecia teimosamente, inexplicavelmente plana. Era como olhar para o nosso sistema solar e descobrir que Netuno estava completando sua órbita na mesma velocidade que a Terra. Era um resultado que desafiava a lógica, que cuspia no rosto de séculos de física estabelecida. As galáxias estavam girando rápido demais. A matéria visível, as estrelas, o gás, a poeira que podíamos ver e medir, simplesmente não possuía gravidade suficiente para manter tudo unido. Para visualizar a escala do problema,
Imagine a Via Láctea como um disco de vinil. Sabemos que a borda do disco se move a uma velocidade linear maior, mas sua velocidade angular é a mesma que a do centro. Agora, imagine que cada grão de poeira nesse disco é uma estrela e que não há um disco sólido conectando-os. A única coisa que os une é a gravidade mútua. Se você girasse esse disco de poeira na velocidade observada, ele se desintegraria instantaneamente. No entanto, a Via Láctea está aqui. Ela tem girado assim por bilhões de anos. Algo está errado. Ou as leis da gravidade, a obra-prima de Newton e Einstein, estão fundamentalmente incorretas. Ou há algo mais. Algo invisível, misterioso e imensamente massivo, que permeia toda a nossa galáxia, fornecendo a força gravitacional extra necessária para mantê-la coesa. A descoberta de Vera Rubin abriu uma caixa de Pandora cosmológica. A física tinha duas opções. A primeira, radical, era abandonar as leis da gravidade, que funcionavam tão perfeitamente em todas as outras escalas. A segunda, igualmente bizarra, era postular a existência de uma nova forma de matéria. Uma matéria que não podemos ver, tocar ou detectar de forma alguma, exceto por sua sutil, mas poderosa, influência gravitacional. A comunidade científica, em sua maioria, escolheu a segunda opção. E assim nasceu o principal suspeito no caso da rotação anômala da galáxia: a matéria escura. A ideia de matéria invisível não era totalmente nova. Já na década de 1930, um astrônomo suíço-americano chamado Fritz Zwicky, uma personalidade brilhante e excêntrica, estava estudando o aglomerado de Coma, uma vasta congregação de milhares de galáxias. Ao medir as velocidades das galáxias individuais dentro do aglomerado, ele percebeu algo estranho. Elas estavam se movendo tão rapidamente que o aglomerado deveria ter se dissipado. A gravidade de todas as galáxias visíveis não era nem de perto suficiente para manter o sistema coeso. Zwicky, com sua intuição característica, postulou a existência de dunkle materie, ou matéria escura, uma substância invisível cuja massa extra mantinha o aglomerado unido. Na época, suas ideias foram amplamente ignoradas, consideradas as divagações de um excêntrico. Mas o trabalho de Vera Rubin, 4 décadas depois, trouxe a hipótese de Zwicky do ostracismo para o centro do palco cosmológico. A matéria escura não era apenas um problema em aglomerados distantes. Ela parecia estar em toda parte, inclusive em nosso próprio quintal galáctico. O que é exatamente essa matéria escura? A resposta mais honesta é: não sabemos. Mas podemos descrever suas propriedades com base no que ela não é. Ela não é simplesmente matéria normal que é escura, como planetas frios ou buracos negros. Calculamos a quantidade desses objetos, e eles não chegam nem perto de explicar a massa que falta. A matéria escura é algo fundamentalmente diferente. Ela não interage com a luz, não emite, não absorve, não reflete. É por isso que é escura. Ela passa através da matéria normal como um fantasma, quase sem interação. Imagine caminhar por uma cidade à noite. Você pode ver as luzes nos prédios, os faróis dos carros, os postes de iluminação. Isso é a matéria normal, a matéria bariônica. Com base nessas luzes, você pode inferir a estrutura da cidade, mas você não pode ver a fundação de concreto sob os prédios, a vasta rede de esgoto e metrô subterrânea, as vigas de aço dentro das paredes. Essa infraestrutura invisível é o que dá forma e estabilidade à cidade. A matéria escura é a infraestrutura invisível do cosmos. Os cálculos sugerem que essa substância fantasmagórica é incrivelmente abundante. Tudo o que podemos ver
Todas as estrelas, planetas, galáxias e seres humanos compõem apenas cerca de 5% da densidade total de energia e matéria do universo. A matéria escura constitui cerca de 27%. O resto, uma ainda mais misteriosa energia escura, compõe 68%. Nós somos a exceção, a espuma cósmica flutuando em um vasto oceano de desconhecido. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, não é apenas um disco de estrelas. Ela está embutida em um gigantesco halo esférico de matéria escura, muito maior e mais massivo que a galáxia visível em si. É a atração gravitacional desse halo invisível que agarra as estrelas em suas bordas e as acelera, criando a curva de rotação plana que tanto intrigou Vera Rubin. Nós não estamos apenas girando no vácuo, estamos girando dentro de uma nuvem colossal de uma substância desconhecida. A busca para identificar a partícula da matéria escura é uma das maiores epopeias da ciência moderna. Físicos construíram detectores incrivelmente sensíveis em laboratórios profundos, minas de ouro abandonadas e túneis sob montanhas, como o Laboratório Nacional Gran Sasso, na Itália. Eles os enterram para proteger os experimentos dos raios cósmicos e da radiação de fundo, esperando em silêncio quase absoluto pelo raro e sutil choque de uma partícula de matéria escura colidindo com um átomo de xenônio líquido ou um cristal de germânio. As candidatas principais são partículas hipotéticas com nomes exóticos, como WIMPs, partículas massivas de interação fraca, ou axions. Essas partículas são previstas por algumas teorias que vão além do nosso modelo padrão da física de partículas. Elas teriam a massa certa e as propriedades de interação certas para serem a matéria escura. Mas, apesar de décadas de busca e experimentos cada vez mais sensíveis, nenhuma detecção direta e inequívoca foi feita. O principal suspeito permanece um fantasma, sua existência inferida apenas pela sombra que projeta. Essa falha em encontrar uma prova concreta levou alguns cientistas a questionar se estamos no caminho certo. E se o problema não for uma substância ausente, mas sim uma falha em nossa compreensão da lei? Isso nos leva a uma ideia alternativa, uma heresia para muitos, mas uma possibilidade intrigante para outros: a dinâmica newtoniana modificada, ou MOND. Proposta na década de 1980 pelo físico israelense Mordechai Milgrom, a MOND sugere que não há matéria escura. Em vez disso, a própria lei da gravidade de Newton se comporta de maneira diferente em certas condições. A teoria postula que a lei de Newton é perfeita onde a aceleração gravitacional é alta, como em nosso sistema solar ou perto do centro de galáxias. No entanto, nas bordas exteriores das galáxias, onde a atração gravitacional é extraordinariamente fraca, bilhões de vezes mais fraca que a gravidade na superfície da Terra, a lei muda. Abaixo de um certo limiar de aceleração, a MOND sugere que a gravidade não diminui com o quadrado da distância, mas sim de forma mais lenta, apenas com a distância. Isso significa que, em escalas muito grandes e de baixa aceleração, a gravidade é inerentemente mais forte do que Newton previu. Essa força extra seria exatamente o suficiente para explicar as curvas de rotação planas das galáxias sem a necessidade de invocar qualquer matéria invisível. Pense nisso como o som em um ambiente especial. Em uma sala normal, a intensidade do som diminui com o quadrado da distância. Mas se você estiver em um cânion com uma acústica peculiar, o som pode viajar muito mais longe do que o esperado, como se as regras da propagação do som tivessem mudado.
Hammond propõe que o universo é esse cânion para a gravidade em regimes de baixa aceleração. A beleza da Hammond é que, com um único ajuste, ela prevê com precisão as curvas de rotação de uma vasta gama de galáxias, algo que os modelos de matéria escura às vezes lutam para fazer sem ajustes finos. No entanto, Hammond tem seus próprios problemas significativos. Ela luta para explicar a dinâmica em escalas maiores, como os aglomerados de galáxias, onde ainda parece faltar massa, mesmo após a modificação da gravidade. O golpe mais forte contra Hammond e a evidência mais convincente para a matéria escura vem de observações como o aglomerado da bala. Este é, na verdade, o resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias. Quando eles colidiram, o gás quente dentro de cada aglomerado, a maior parte da matéria normal, interagiu e desacelerou, ficando preso no centro da colisão. No entanto, usando uma técnica chamada lente gravitacional, que mede como a gravidade do aglomerado curva a luz de galáxias mais distantes, os astrônomos puderam mapear onde a maior parte da massa realmente está. Eles descobriram que a maior parte da massa não está com o gás no centro. Em vez disso, ela passou direto pela colisão, sem desacelerar, e agora está em dois aglomerados de cada lado do gás. Isso é exatamente o que se esperaria se os aglomerados fossem dominados por matéria escura, que não interage e simplesmente passa uma pela outra. Hammond tem extrema dificuldade em explicar essa separação clara entre a massa visível e o centro de gravidade. O aglomerado da bala é frequentemente chamado de a prova cabal da existência da matéria escura. Assim, o enigma da nossa galáxia se aprofunda, conectando-se a uma teia de mistérios que se estende por todo o cosmos. A rotação da Via Láctea não é uma anomalia isolada. É um sintoma de uma condição cósmica muito mais ampla. Evidências de matéria escura aparecem em todos os lugares para onde olhamos, desde a maneira como a luz é distorcida ao redor de galáxias massivas, até a própria estrutura do universo em sua maior escala. Quando olhamos para a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, vemos um mapa da infância do universo. As pequenas flutuações de temperatura nesse mapa são as sementes das quais todas as estruturas, incluindo nossa galáxia, cresceram. As simulações de computador mostram que, para formar as galáxias e os aglomerados que vemos hoje no tempo que o universo teve, era necessária a presença de matéria escura desde o início. A matéria normal, interagindo com a luz, não teria conseguido se aglomerar rápido o suficiente. A matéria escura, imune à pressão da radiação, formou poços gravitacionais invisíveis, para os quais a matéria normal posteriormente caiu, formando as primeiras estrelas e galáxias. Sem matéria escura, simplesmente não estaríamos aqui para discutir sobre ela. A própria existência da Via Láctea, como a conhecemos, depende dessa substância misteriosa. Ela não está quebrando as leis da física. Ela está obedecendo a uma lei mais profunda e estranha, governada por um componente do universo que permanece além do nosso alcance direto. E como se esse quebra-cabeça não fosse suficiente, a cosmologia do século XXI revelou uma reviravolta ainda mais chocante. Na década de 1990, duas equipes de astrônomos, estudando supernovas distantes para medir a taxa de desaceleração da expansão do universo, encontraram o oposto. A expansão não está diminuindo, está acelerando. Algo está ativamente empurrando o universo para se expandir cada vez mais rápido. Uma força antigravitacional que age em escalas cósmicas. Os cientistas deram a essa força misteriosa
um nome: energia escura. Ela constitui a maior parte do universo, cerca de 68%. A matéria escura, nossa suspeita no crime galáctico, compõe outros 27%. Isso nos deixa com uma conclusão humilhante e profunda. Tudo o que conhecemos, toda a matéria que compõe as estrelas, os planetas e nós mesmos, é menos de 5% do total. Somos uma anomalia, vivendo em um universo dominado por forças e substâncias que mal começamos a compreender. Estamos em um momento da história da ciência que ecoa as grandes revoluções do passado. Assim como os astrônomos pré-copernicanos, que tentavam ajustar círculos e epiciclos para explicar o movimento dos planetas, nós adicionamos matéria escura e energia escura para fazer nossas equações funcionarem. Será que estamos apenas adicionando complexidade a um modelo falho? Ou estamos realmente nos aproximando da verdadeira natureza, estranha e maravilhosa, da realidade? A resposta pode vir de novas tecnologias. O telescópio espacial. James Webb, com sua capacidade de perscrutar o universo primitivo, pode revelar pistas sobre como as primeiras galáxias se formaram e o papel que a matéria escura desempenhou. Novos observatórios, como o Observatório Vera C. Rubin, que leva o nome da mulher que revelou o mistério, mapearão o céu com uma precisão sem precedentes, criando um mapa tridimensional da distribuição da matéria escura através do tempo cósmico. E no subsolo, a próxima geração de detectores de partículas pode finalmente capturar nosso fantasma cósmico. O que está em jogo é nada menos que nossa compreensão do cosmos. Se encontrarmos a partícula de matéria escura, será uma das maiores descobertas da história da ciência, confirmando nosso modelo cosmológico e abrindo uma nova janela para a física além do modelo padrão. Se décadas de busca continuarem a não dar frutos, a pressão aumentará para reconsiderar alternativas radicais, como a MOND ou outras teorias de gravidade modificada, talvez exigindo uma nova revolução einsteiniana em nosso entendimento da natureza fundamental do espaço, do tempo e da massa. Assim, voltamos nosso olhar para a faixa leitosa que cruza o céu noturno. Não mais uma imagem de ordem serena e previsível, mas um cenário de crime cósmico, uma cena de um enigma profundo. A Via Láctea não está quebrando as leis da física. Ela está nos revelando que as leis que conhecemos são incompletas. Ela é um professor silencioso, nos forçando a confrontar nossa ignorância e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Dentro de seu giro majestoso, reside o segredo de 95% do universo. A beleza tranquila de nossa galáxia esconde uma verdade violenta. Ela deveria se despedaçar. O fato de não o fazer é o fio solto que, se puxado, pode desvendar todo o tecido de nossa cosmologia moderna. E nós, habitantes de um pequeno planeta azul, girando em uma de suas bordas distantes, temos o privilégio de ser os detetives, neste caso cósmico, olhando para a escuridão, não com medo, mas com uma curiosidade insaciável, prontos para descobrir qual nova e estranha lei nossa galáxia nos ensinará a seguir. (35 anos). 35 anos de viagem ininterrupta através de um abismo tão vasto que a mente humana, evoluída para compreender distâncias de caça e colheita nas savanas africanas, recua instintivamente diante de sua escala. Imaginem uma pequena estrutura de metal, ouro e cerâmica, pesando pouco mais que um carro compacto,
flutuando na escuridão perpétua. Esta é a Voyager 1. Ela é o emissário mais distante da humanidade, um monumento à nossa curiosidade, lançado ao mar cósmico em 1977. Durante décadas, ela navegou pelas ilhas de luz do nosso sistema solar, passou pela grande mancha vermelha de Júpiter, observou os anéis de Saturno brilharem como lâminas de gelo e depois continuou, deixando para trás o calor da nossa estrela. À medida que os anos se transformavam em décadas, o Sol encolheu de um disco de fogo vivificante para apenas mais uma estrela brilhante no firmamento, distinguível apenas pelo seu brilho intenso, mas incapaz de oferecer calor. A sabedoria popular e o cinema de ficção científica nos ensinaram uma verdade que aceitamos como absoluta. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Aprendemos na escola que o som é uma onda mecânica, uma vibração de pressão que necessita de um meio material, como o ar ou a água para viajar. Como o espaço é um vácuo quase perfeito, desprovido de atmosfera, a lógica dita que ele deve ser o reino do silêncio absoluto. Imaginamos o cosmos como uma catedral muda, onde galáxias colidem e estrelas explodem em um espetáculo visual deslumbrante, porém privado de qualquer trilha sonora. Mas essa percepção é uma ilusão. É uma mentira biológica contada pelos nossos ouvidos. Nossos órgãos sensoriais são ferramentas paroquiais, sintonizadas apenas para as frequências e pressões da fina camada de gás que envolve o nosso planeta rochoso. O universo não é silencioso. O universo é uma cacofonia violenta, estridente e constante. Ele grita, uiva e sussurra em línguas que não fomos projetados para compreender. O espaço não é um vazio verdadeiro. Ele é preenchido por um gás extremamente tênue, um plasma de partículas carregadas, prótons e elétrons ejetados por estrelas moribundas e nascentes, criando um oceano invisível e turbulento. E foi lá, na fronteira gelada, onde o domínio do Sol termina e o espaço interestelar começa, que a Voyager 1 ouviu algo que mudaria para sempre a nossa compreensão da solidão cósmica. Era o ano de 2012. A sonda estava a 18 bilhões de quilômetros de casa. A essa distância, um sinal de rádio viajando à velocidade da luz leva 17 horas para alcançar as antenas da rede de espaço profundo na Terra. Os instrumentos a bordo, operando com a energia de uma lâmpada de geladeira gerada por um coração de plutônio em decadência, monitoravam o ambiente. O subsistema de ondas de plasma, um instrumento projetado para detectar as vibrações dos elétrons no gás rarefeito ao redor da nave, estava à escuta. De repente, houve uma mudança. Não foi um estrondo, mas uma alteração na textura da realidade física ao redor da nave. Para entender o que aconteceu, precisamos visualizar o nosso sistema solar, não como um conjunto de planetas girando em um plano, mas como uma bolha. O Sol não emite apenas luz. Ele exala um vento constante de partículas carregadas, o vento solar, que sopra para fora em todas as direções, criando uma vasta esfera de influência chamada heliosfera. Esta bolha nos protege. Ela empurra para fora a matéria interestelar, o gás e a poeira que permeiam a galáxia. Mas essa bolha tem um limite. Existe um ponto onde a pressão do vento solar não é mais forte o suficiente para empurrar o meio interestelar. É a heliopausa, a fronteira final. O penhasco onde termina a terra firme do nosso sistema estelar e começa o oceano profundo da Via Láctea. Quando a Voyager 1 cruzou essa linha invisível, ela não encontrou o nada. Ela mergulhou em um tsunami de gás ionizado. Os dados enviados de volta para a Terra, quando traduzidos de ondas eletromagnéticas,
para ondas sonoras audíveis, não revelaram uma música celestial. Não havia a harmonia das esferas que Pitágoras sonhou na antiguidade. O que ouvimos foi um som denso, opressivo e aterrorizante. Era um zumbido constante, um drone que subia de tom, oscilando como o vento uivando através de uma fresta em uma casa abandonada durante uma tempestade de inverno. Mas não era vento. Era a vibração do plasma interestelar. Imagine o universo como um vasto lago. Se você jogar uma pedra, verá as ondas se propagarem na superfície. No espaço, quando o nosso Sol ejeta uma enorme quantidade de massa coronal, uma tempestade solar, ela viaja para fora, até atingir essa fronteira heliopausa. Quando essa onda de choque colide com o plasma interestelar lá fora, o plasma vibra. Ele ressoa. Assim como a corda de um violino vibra quando o arco passa por ela, o gás entre as estrelas vibra quando tocado pelas tempestades do nosso Sol. O som gravado pela Voyager, aquele zumbido espectral, era o som do meio interestelar sendo perturbado. Era o som da densidade. Dentro da bolha do Sol, o plasma é quente e rarefeito. Fora dela, no espaço interestelar, o plasma é frio e incrivelmente denso. O aumento repentino na frequência do som captado pela Voyager foi a prova física, a assinatura tátil de que havíamos deixado o porto seguro. O tom subiu porque a densidade dos elétrons ao redor da nave aumentou 40 vezes em um instante cósmico. Aquele som é a voz da galáxia. É aqui que a metáfora do oceano se torna não apenas poética, mas cientificamente necessária. Pense nas profundezas abissais dos oceanos da Terra. Lá embaixo, onde a luz do sol não penetra, reina uma escuridão eterna. Para um ser humano flutuando sem equipamento, seria um silêncio mortal antes do esmagamento pela pressão. Mas para uma baleia, ou para os sensores de um submarino, o oceano profundo é um lugar barulhento. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Baleias cantam canções que atravessam bacias oceânicas inteiras. Camarões estalam, vulcões submarinos rugem, placas tectônicas gemem. O silêncio que percebemos ao mergulhar a cabeça na água é apenas uma falha do nosso design biológico, uma incompatibilidade de impedância entre o tímpano e a água. O espaço funciona da mesma maneira. O meio interestelar é o oceano. As ondas de plasma são o som da água. A Voyager 1 tornou-se o nosso ouvido artificial, um hidrofone lançado no abismo, convertendo as oscilações de voltagem do plasma em algo que nosso córtex auditivo pode processar. E o que descobrimos é que o espaço vazio tem uma frequência de fundo, um ruído persistente. Este conceito desafia a nossa intuição de conforto. Gostamos de pensar na Terra como um planeta isolado, flutuando em um vácuo benigno e silencioso. A realidade revelada por aquele som é muito mais visceral. Estamos imersos em um fluido ativo. Estamos navegando através de uma tempestade eletromagnética que nunca cessa. O zumbido captado pela Voyager é o som da pressão da galáxia tentando esmagar a bolha do nosso Sol. É o som de uma fronteira em tensão constante, onde o vento da nossa estrela luta uma guerra eterna contra o peso de bilhões de outras estrelas. Há algo profundamente inquietante na monotonia desse som. Não é rítmico como um batimento cardíaco, nem caótico como o trânsito de uma cidade. É implacável. É o som da eternidade indiferente. Se pudéssemos ouvir o universo sem a necessidade de trajes espaciais ou naves, se nossos ouvidos fossem sintonizados para ondas de plasma em vez de compressão de ar, ouviríamos esse rugido o tempo todo. A noite não seria silenciosa. O céu noturno gritaria com a estática do Big Bang.
e o zumbido das nuvens de gás. A gravação da Voyager, portanto, não é apenas um dado científico, é um artefato filosófico. Ela retira a mordaça que a nossa biologia impôs ao cosmos. Ela nos força a confrontar a materialidade do vazio. Aprendemos que o nada pesa, o nada vibra, o nada tem uma voz, e essa voz é fria, metálica e antiga. Ao ouvirmos esse áudio, estamos ouvindo vibrações que viajaram através de um meio que tem menos de um átomo por centímetro cúbico. Para colocar isso em perspectiva, o ar que você respira agora tem trilhões de átomos no mesmo espaço. E, no entanto, a violência dos eventos cósmicos é tal que consegue fazer esse meio quase inexistente cantar. O terror que sentimos ao ouvir esse som não vem de uma ameaça imediata. Não há monstros escondidos na escuridão interestelar, pelo menos não no sentido vitoriano da palavra. O terror vem do reconhecimento da nossa própria fragilidade. Aquele zumbido é o som de um ambiente onde a vida como a conhecemos é uma impossibilidade estatística, uma anomalia térmica. É o som de um universo que não foi feito para nós, que existia bilhões de anos antes do primeiro pulmão inalar ar e que continuará a zumbir muito depois que a última estrela se apagar. A Voyager 1 continua sua jornada. Agora, ela está ainda mais longe, mergulhando mais fundo nesse oceano de plasma. E o som continua. Às vezes ele aumenta, quando uma nova onda de choque do Sol o alcança, agitando o mar interestelar. Às vezes ele diminui para um sussurro de fundo, mas nunca cessa. O silêncio é uma invenção terrestre. Lá fora, no verdadeiro universo, tudo é vibração e energia. Enquanto a sonda se afasta, carregando o disco de ouro com os sons da Terra, saudações em 55 línguas, o choro de um bebê e a música de Bach e Chuck Berry, ela navega envolvida por esse zumbido aterrorizante. É um contraste sublime e trágico. Dentro da nave, o registro congelado da calorosa e barulhenta humanidade. Fora da nave, o grito frio e monótono do infinito. Nós enviamos nossa música para o escuro, esperando que alguém a ouvisse. Em troca, o escuro nos enviou sua própria música, e ela nos lembra que somos pequenas ilhas de consciência, cercadas por um oceano vasto, violento e vibrante, que ruge em frequências que mal começamos a compreender. Mas o que exatamente cria esse meio? De que é feita essa substância fantasmagórica que preenche o vazio entre as estrelas e carrega essas ondas de horror sonoro? Para entender o som, precisamos dissecar o instrumento. Precisamos olhar para o nível atômico, para a dança dos elétrons e prótons, que compõem a quarta e mais comum forma de matéria do universo. Precisamos entender o plasma. E para isso, devemos voltar nossa atenção não para o abismo lá fora, mas para a física fundamental que rege a própria estrutura da realidade. Pois o som mais aterrorizante do espaço não é apenas um ruído, é a assinatura de um estado da matéria, que compõe 99,9% do universo visível, uma realidade ardente e elétrica, da qual a Terra sólida, líquida e gasosa é apenas uma exceção bizarra e minúscula. O que acontece quando a matéria é despojada de seus elétrons e deixada nua para gritar no vácuo? Imagine um campo de batatas enlameado em Holmdel, Nova Jersey. O ano é 1931. O mundo está mergulhado na Grande Depressão, preocupado com a escassez de pão e o colapso das economias, cego para o fato de que o universo estava prestes a fazer uma ligação telefônica para a humanidade. No meio desse cenário rural, isolado das luzes da cidade e da agitação industrial, erguia-se uma estrutura que parecia desafiar a lógica da agricultura vizinha.
Não era um celeiro, nem um moinho, mas uma engenhoca esquelética de madeira e latão, com 30 metros de comprimento, montada sobre 4 rodas retiradas de um Ford modelo T. Os moradores locais a chamavam de carrossel de Jansky. Ela girava lenta e deliberadamente, completando uma rotação a cada 20 minutos, como um radar primitivo, varrendo um horizonte invisível. Mas Carl Jansky, o jovem engenheiro da Bell Telephone Laboratories, que a construiu, não estava procurando aviões inimigos ou observando pássaros. Ele estava caçando um fantasma. A missão de Jansky era mundana, quase burocrática. A Bell Labs queria implementar um serviço de radiotelefonia transatlântica, uma ponte de voz entre Nova York e Londres. No entanto, havia um problema persistente, uma sujeira auditiva que manchava as conversas. Estática. Aquele chiado crepitante que transformava vozes humanas em sussurros fragmentados e ininteligíveis. Para os engenheiros, a estática era o caos, a entropia corroendo a ordem da comunicação. Para Jansky, tornou-se uma obsessão. Ele precisava classificar esse ruído, entender sua taxonomia para que pudesse ser filtrado e silenciado. Ele colocou seus fones de ouvido e começou a ouvir o céu. Durante meses, Jansky catalogou os sons do invisível. Ele identificou rapidamente os culpados óbvios. Havia as tempestades locais, cujos relâmpagos rasgavam o espectro de rádio com estalos violentos e intermitentes, como tiros de canhão próximos. Havia as tempestades distantes, cujas descargas elétricas refletiam na ionosfera e chegavam aos seus ouvidos como um murmúrio constante, semelhante ao som de bacon fritando em uma sala ao lado. Mas havia um terceiro som. Era um chiado fraco, constante e sibilante. Não tinha a violência do trovão, nem a irregularidade da interferência humana. Era um sopro contínuo, uma exalação perpétua, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Jansky notou que esse ruído aumentava e diminuía com uma regularidade de relógio, atingindo seu pico uma vez por dia. A princípio, a dedução parecia simples, quase óbvia. O pico do ruído coincidia com a passagem do Sol. A estrela que nos dá vida, uma fornalha nuclear furiosa, certamente emitiria ondas de rádio, além da luz visível e do calor. Jansky supôs que estava ouvindo o próprio Sol, mas a persistência é a ferramenta mais afiada da ciência. E Jansky continuou a ouvir enquanto as estações mudavam e a Terra prosseguia em sua valsa orbital. Com o passar dos meses, algo estranho aconteceu. O pico do sinal começou a se deslocar. Ele não acompanhava mais o Sol perfeitamente. O ruído chegava 4 minutos mais cedo a cada dia. Para um observador casual, 4 minutos são irrelevantes, um erro de arredondamento na correria do cotidiano. Mas para um astrônomo, ou para um engenheiro, que inadvertidamente se tornava um, esses 4 minutos eram a chave para destrancar o cosmos. 23 horas e 56 minutos. Esse é o dia sideral, o tempo exato que a Terra leva para girar uma vez em relação às estrelas distantes, não ao nosso Sol. O Sol é apenas um vizinho próximo. As estrelas são o fundo fixo do universo. Se o sinal seguia o tempo sideral, ele não vinha do nosso sistema solar. Ele vinha do espaço profundo. Jansky consultou mapas estelares, sobrepondo seus dados rudimentares às constelações conhecidas desde a antiguidade. O carrossel apontava, com sua precisão de madeira e pneus de borracha, para a parte mais densa da Via Láctea. O chiado não era uma falha no equipamento. Não era uma tempestade sobre o Atlântico. Era um grito vindo da constelação de Sagitário. Naquele momento,
Em um campo enlameado de Nova Jersey, a humanidade deixou de ser surda. Até então, toda a nossa compreensão do universo vinha da luz. Desde que os primeiros hominídeos olharam para o céu noturno até Galileu apontar sua luneta para Júpiter, éramos criaturas visuais. Acreditávamos que, se algo não brilhava, estava oculto nas trevas ou simplesmente não existia. A luz visível, no entanto, é apenas uma fatia minúscula, uma fresta estreita em uma porta maciça. O espectro eletromagnético é vasto, estendendo-se de ondas de rádio longas e preguiçosas a raios gama frenéticos e mortais. O que Jansky descobriu foi que o universo não é apenas uma pintura silenciosa de luz e sombra. O universo é uma orquestra cacofônica. As nuvens de gás, os remanescentes de supernovas, os elétrons espiralando em campos magnéticos colossais, todos eles emitem radiação. Eles cantam. O ponto de origem do sinal, que hoje conhecemos como Sagitário A, é o centro da nossa galáxia. É um local de violência inimaginável, envolto em nuvens de poeira tão espessas que a luz visível não consegue escapar. Se dependêssemos apenas dos nossos olhos, o coração da Via Láctea seria um mistério eterno, uma cortina negra impenetrável. Mas as ondas de rádio são diferentes. Elas possuem comprimentos de onda longos, capazes de contornar obstáculos, atravessar a poeira interestelar como se ela fosse vidro transparente e viajar 26 mil anos-luz até colidir com a antena de Jansky. O que ele estava ouvindo era a radiação síncrotron. Elétrons, acelerados a velocidades próximas à da luz, sendo forçados a fazer curvas fechadas por campos magnéticos intensos, gritando energia enquanto resistiam à mudança de direção. Era o som da matéria sendo torturada pelas forças gravitacionais e magnéticas de um monstro que ainda não sabíamos nomear. Um buraco negro supermassivo devorando o tecido da realidade. Mas a tragédia de Carl Jansky foi a solidão de sua descoberta. Ele publicou seus resultados em 1933. O New York Times anunciou a descoberta com uma manchete breve, informando que novas ondas de rádio vinham do centro da galáxia. E então, o mundo deu de ombros. A astronomia tradicional, dominada por homens que passavam as noites em cúpulas frias, olhando através de lentes de vidro, não sabia o que fazer com um engenheiro de telefonia que afirmava ouvir as estrelas através de estática. Não havia imagens bonitas para mostrar, apenas gráficos de intensidade e o som monótono de um chiado. A Bell Labs, tendo identificado a fonte da interferência e percebido que não podia desligar o centro da galáxia para melhorar as chamadas telefônicas, reatribuiu Jansky a outros projetos. O carrossel foi abandonado, eventualmente desmontado, e sua madeira talvez tenha apodrecido ou sido usada para aquecer uma casa durante um inverno rigoroso. Jansky nunca mais trabalhou com radioastronomia. Ele morreu jovem, aos 44 anos, sem ver a revolução que havia iniciado. Ele foi o primeiro humano a sintonizar a frequência do cosmos, mas morreu antes que o resto da humanidade decidisse ouvir junto com ele. No entanto, a porta que ele entreabriu não podia ser fechada novamente. A ideia de que o universo transmitia em frequências invisíveis permaneceu, assombrando a mente de alguns poucos curiosos. Grote Heber, outro engenheiro solitário, leria os papéis de Jansky e construiria uma antena parabólica no próprio quintal, mapeando o céu em rádio enquanto os vizinhos questionavam sua sanidade. Eles eram os pioneiros de uma nova era sensorial. A descoberta de Jansky mudou a textura do cosmos. Antes dele, o espaço entre as estrelas era considerado um vácuo passivo, um palco vazio, onde os atores celestes desempenhavam seus papéis.
Depois dele, o vazio se encheu de ruído. Percebemos que o silêncio do espaço era uma ilusão criada pelas limitações de nossos ouvidos biológicos. Se pudéssemos ver o céu em ondas de rádio, a noite não seria escura. O centro da galáxia brilharia mais forte que a lua cheia, e o plano da Via Láctea seria uma faixa incandescente de fogo elétrico rasgando o zênite. Mas há algo profundamente inquietante nessa nova percepção, algo que toca o medo primordial que sentimos ao ouvir um som no escuro. Enquanto a luz nos revela a forma das coisas, o som, ou sua tradução em rádio, nos revela a atividade, a energia, a intenção bruta da física. A luz nos mostra onde a estrela está. O rádio nos diz o que ela está fazendo, o quanto ela está sofrendo, o quão violentamente ela está morrendo. Ao traduzirmos essas ondas eletromagnéticas em ondas sonoras que nossos ouvidos podem processar, não estamos criando uma ficção. Estamos realizando uma transposição sensorial. Estamos permitindo que nosso cérebro primata, evoluído para ouvir o estalar de galhos na floresta, processe a vibração de campos magnéticos a trilhões de quilômetros de distância. E o que ouvimos não é uma melodia, é um rugido. Jansky ouviu o primeiro sussurro desse rugido. Ele ouviu o centro da nossa casa galáctica e o achou constante, indiferente, um chiado de fundo que permeia nossa existência. Mas à medida que nossos ouvidos mecânicos cresceram, tornando-se pratos gigantescos de metal, voltados para o céu, em desertos e vales remotos, começamos a ouvir coisas mais específicas, mais focadas e infinitamente mais aterrorizantes do que o chiado de Sagitário A. Começamos a ouvir objetos que desafiam a compreensão, remanescentes estelares que giram mais rápido que uma batedeira de cozinha, faróis cósmicos que varrem o universo com feixes de radiação capazes de esterilizar planetas inteiros. O universo ruidoso de Jansky era apenas o prelúdio. Ele nos mostrou que o rádio era a linguagem dos eventos violentos. E no vasto catálogo de sons cósmicos que começamos a compilar após a morte de Jansky, entre os pulsares que tiquetaqueiam como relógios atômicos e as explosões solares que soam como ondas quebrando na praia, existe uma categoria de som que se destaca. Um som que não deveria existir segundo as regras da física clássica. Um som que sugere uma densidade e uma pressão tão extremas que a própria matéria deixa de se comportar como matéria. Nós construímos ouvidos maiores, sintonizamos frequências mais específicas e então apontamos nossas antenas para os cadáveres das estrelas mais massivas que já existiram, esperando ouvir o silêncio da morte. Em vez disso, o que ouvimos foi algo que se assemelha a um grito metálico, uma sirene ecoando através do vácuo, alertando qualquer um que esteja ouvindo para manter distância. Se o chiado de Jansky era o som do universo respirando, o que estávamos prestes a descobrir era o som do universo gritando em agonia. O que acontece quando a gravidade vence todas as outras forças da natureza? O que acontece quando uma estrela não apenas morre, mas colapsa sobre si mesma, com tanta violência que perfura o tecido do espaço-tempo? A resposta não veio em forma de uma equação silenciosa em um quadro negro. Veio através dos alto-falantes de nossos radiotelescópios, um som que, se pudéssemos ouvi-lo sem a proteção da distância e da conversão tecnológica, liquefaria nossos ossos e vaporizaria nosso sangue. Mas mesmo filtrado, reduzido a dados e áudio sintetizado, ele carrega a assinatura inconfundível do poder absoluto. Estamos preparados para ouvir o som de algo que nada, nem mesmo a luz, pode escapar? No ano de 1979,
uma pequena embaixadora da humanidade, construída com circuitos de silício e revestida de ouro, cruzou uma fronteira invisível na escuridão profunda do sistema solar exterior. A Voyager 1 não encontrou um muro de pedra ou uma barreira de gelo, mas sim uma muralha de violência eletromagnética. Antes mesmo de suas câmeras focarem no grande olho vermelho de Júpiter, seus instrumentos de ondas de plasma começaram a gritar. O silêncio do vácuo interplanetário, aquela paz aparente que domina o espaço entre os mundos, foi subitamente estilhaçado. A sonda havia entrado na barriga da besta, a magnetosfera joviana, uma estrutura tão colossal que, se fosse visível a olho nu da Terra, pareceria maior que a lua cheia no céu noturno. Aqui, a tranquilidade é uma mentira. Entramos no terceiro ato de nossa odisseia auditiva, onde deixamos para trás os sussurros do nosso planeta natal e nos aventuramos nos domínios dos reis gigantes. Júpiter e Saturno não são apenas esferas passivas de gás e tempestades. Eles são motores cósmicos, aceleradores de partículas naturais, que superam em muito qualquer máquina construída pelo homem na Europa ou na América. E como qualquer máquina de tal potência, eles vibram, eles cantam. Imagine por um momento que o campo magnético de Júpiter é uma colossal harpa invisível. As linhas desse campo, arcos de força que irrompem do Polo Norte e mergulham no Polo Sul, estendem-se por milhões de quilômetros no espaço, muito além das luas galileanas. Estas são as cordas do nosso instrumento. Mas o que as toca? Não são dedos, mas sim o vento solar implacável e, mais dramaticamente, as exalações vulcânicas da lua Io. Io vomita toneladas de enxofre e oxigênio ionizado a cada segundo, alimentando um touro de plasma que circunda o gigante gasoso. Quando elétrons de alta energia, acelerados a velocidades relativísticas, colidem com essas linhas de campo magnético, eles não fluem suavemente como água em um cano. Eles espiralam. Eles giram freneticamente ao redor das linhas de força, presos em uma dança de saca-rolhas. É aqui que a física se torna música. O movimento desses elétrons gera perturbações no plasma circundante, ondas eletromagnéticas que se propagam através da magnetosfera. Se tivéssemos ouvidos capazes de detectar ondas de rádio em vez de ondas de pressão no ar, Júpiter seria a coisa mais barulhenta do sistema solar depois do Sol. Este fenômeno cria o que os cientistas chamam poeticamente de ondas de coro. O nome não é um acidente. Quando convertemos esses dados eletromagnéticos em áudio audível para o ouvido humano, o resultado é desconcertante. Não soa como o rugido de uma fornalha ou o estrondo de um trovão. Soa como vida. As gravações recuperadas pelas missões Voyager, Galileu e, mais recentemente, Juno, revelam uma paisagem sonora que lembra uma floresta tropical ao amanhecer. Ouvimos chilreios, assobios ascendentes e descendentes, trinados curtos e rápidos. É o som de pássaros alienígenas cantando em uma alvorada radioativa. Cada chilreio corresponde a um pacote de ondas gerado por um grupo de elétrons, ajustando sua rotação ao longo das linhas do campo magnético. É uma coincidência arrepiante da física que a matemática que governa a dispersão dessas ondas no plasma produza frequências que, quando transpostas, imitam perfeitamente a bioacústica de pássaros terrestres. Mas a beleza auditiva esconde um perigo mortal. Esses sons são a assinatura audível de elétrons assassinos, partículas carregadas com energia suficiente para fritar componentes eletrônicos e destruir o DNA humano em instantes. O coro de Júpiter é uma canção de sereia. É hipnótico, complexo e indicativo de uma radiação capaz
de esterilizar qualquer coisa que se aproxime sem proteção pesada. Aprofundando-nos na física deste instrumento celestial, devemos compreender o mecanismo do assobio. Frequentemente, essas ondas viajam de um hemisfério ao outro, saltando ao longo das linhas de campo. As frequências mais altas viajam ligeiramente mais rápido do que as frequências mais baixas através do plasma denso. O resultado é que o sinal chega ao receptor esticado no tempo, criando um tom descendente, um assobio melancólico que parece cair do céu. Durante a Guerra Fria, operadores de rádio na Terra ouviam sons semelhantes causados por relâmpagos distantes e temiam que fossem mísseis entrando na atmosfera. Em Júpiter, esses assobios são contínuos, uma chuva eterna de tons descendentes gerados por relâmpagos na atmosfera joviana que são milhares de vezes mais potentes que os nossos. Ao deixarmos a órbita de Júpiter e navegarmos em direção ao Senhor dos Anéis, a tonalidade da sinfonia muda. Saturno, embora semelhante em composição, possui uma personalidade magnética distinta. Se Júpiter é uma orquestra cacofônica e agressiva, Saturno é um violoncelista solista tocando em uma catedral vazia. A interação entre os anéis de Saturno, suas luas geladas como Encélado e sua magnetosfera, cria a radiação quilométrica de Saturno. As gravações da sonda Cassini nos trouxeram um som que gela a espinha. É um som oco, fantasmagórico, oscilando entre gemidos graves e guinchos agudos. A fonte desse som está intimamente ligada às auroras saturnianas. Assim como na Terra, as partículas carregadas precipitam-se nos polos magnéticos, excitando os gases atmosféricos e criando luz. Mas em Saturno, essa precipitação é modulada pelas estações do planeta e pela interação complexa com o vento solar. Imagine o campo magnético de Saturno girando com o planeta. É um farol de rádio varrendo o cosmos. Cada vez que esse feixe de rádio varre a posição de uma sonda, ouvimos o pulso do planeta. É o batimento cardíaco de um gigante gasoso. O que torna o som de Saturno particularmente inquietante é a sua variabilidade. O período de rotação do campo magnético de Saturno parecia mudar entre a visita das Voyager e a chegada da Cassini. Um mistério que sugeria que as camadas internas do planeta e suas camadas externas, de plasma, deslizam umas sobre as outras, alterando a frequência da transmissão de rádio. O planeta não está apenas cantando, ele está mudando o tom de sua voz ao longo das décadas. Há uma conexão visceral entre o que vemos e o que ouvimos nestes mundos. As auroras titânicas que coroam os polos de Júpiter e Saturno são a manifestação visual da mesma energia que cria o coro de rádio. Se pudéssemos flutuar acima das nuvens de amônia de Júpiter, veríamos cortinas de luz ultravioleta e raios-x rasgando o céu. E se tivéssemos os ouvidos de rádio adequados, essa luz seria acompanhada por um rugido estático ensurdecedor, pontuado pelos assobios dos pássaros fantasmas. É uma ópera multissensorial, onde a eletricidade é o maestro. A complexidade aumenta quando consideramos a interação com as luas. Encélado, em Saturno, ejeta plumas de vapor de água que se ionizam e tornam-se parte do circuito elétrico do planeta. O som de Saturno é, em parte, o som de sua lua morrendo lentamente, sangrando gelo para o espaço, alimentando o anel e carregando o campo magnético com íons pesados que alteram a frequência da canção planetária. O sistema saturniano é um ecossistema eletromagnético fechado, onde a Lua alimenta o planeta e o planeta grita de volta para o vazio. Estas vozes planetárias nos forçam a reconsiderar a natureza do vácuo. Não é um espaço vazio e mudo, é um meio condutor, um oceano de plasma rarefeito onde ondas de Alf-Vén e modos de ciclotron
propagam energia e informação. Antes da era espacial, a humanidade acreditava na música das esferas, uma ideia filosófica de que os movimentos celestes produziam uma harmonia divina. A realidade que descobrimos é menos harmônica e mais visceral. Não é uma música de ordem perfeita, mas uma música de caos, de energias extremas colidindo, de tempestades magnéticas que poderiam engolir civilizações inteiras. O som mais aterrorizante gravado nestes gigantes não é o volume, mas a sua implacável persistência. Essas ondas de coro, esses assobios e gemidos estáticos, têm ecoado através do sistema solar por 4 bilhões e meio de anos. Eles cantaram durante a formação da Terra, cantaram enquanto os dinossauros caminhavam, e cantaram enquanto construíamos nossas primeiras fogueiras. Eles são a trilha sonora, de fundo, do nosso sistema estelar, ignorada por eras, porque nos faltavam os órgãos sensoriais para percebê-la. Agora que os ouvimos, percebemos que somos vizinhos de monstros barulhentos. A física do plasma nos ensina que o universo é fundamentalmente elétrico em suas escalas mais dinâmicas. E enquanto as sondas Voyager se afastam, deixando para trás o coro de Júpiter e os lamentos de Saturno, o volume diminui, mas a lição permanece. A magnetosfera é um escudo, sim, mas também é um instrumento. E cada planeta com um campo magnético é um solista na escuridão. À medida que nos afastamos dos gigantes gasosos, a densidade do plasma cai. O vento solar torna-se mais tênue. O coro dos pássaros elétricos desaparece na distância. Mas o silêncio não retorna completamente. Pois no limite do sistema solar, onde a influência do Sol luta contra o meio interestelar, existe uma nova fronteira, uma nova turbulência e, consequentemente, um novo som. O que acontece quando a bolha protetora de todo o nosso sistema solar colide com o gás da galáxia? Que som faz uma estrela quando ela empurra contra a noite eterna? Novembro de 1967. O vento uiva através dos campos lamacentos de Cambridge, chicoteando uma estrutura que mais parecia uma cerca de fazenda abandonada do que um instrumento de ponta da ciência moderna. Não havia parabólicas brilhantes apontadas para o zênite, apenas quilômetros de fios de cobre esticados sobre postes de madeira, vibrando silenciosamente sob o frio úmido da Inglaterra. Dentro de uma sala mal aquecida, longe do glamour que a história costuma atribuir às grandes descobertas, uma jovem estudante de pós-graduação travava uma batalha diária, não contra equações complexas, mas contra o papel. Jocelyn Bell Burnell analisava manualmente 30 metros de papel gráfico todos os dias. Seus olhos percorriam montanhas de linhas vermelhas tremulantes, procurando anomalias na estática monótona do universo. Era um trabalho de paciência geológica, uma tarefa que exigia a disciplina de um monge copista medieval. O universo é um lugar barulhento. Ele grita em frequências que nossos ouvidos não podem ouvir. Uma cacofonia de caos, nascida de explosões distantes e nuvens de gás em turbulência. Mas, naquela noite fria, no meio de quilômetros de ruído aleatório, Jocelyn notou algo que desafiava a desordem natural do cosmos. Ela chamou aquilo de uma sujeira no papel. Uma pequena mancha de tinta que ocupava apenas alguns milímetros de um gráfico que se estendia por metros. A maioria teria ignorado, a maioria teria atribuído aquilo à interferência de um carro passando na estrada próxima, ou a uma transmissão de rádio terrestre mal sintonizada. Mas a persistência é a ferramenta mais subestimada da ciência. Jocelyn notou que aquela pequena mancha reaparecia. E, mais importante, ela reaparecia 4 minutos mais cedo a cada dia,
seguindo precisamente o tempo sideral, a rotação da Terra em relação às estrelas fixas, e não ao Sol. Aquilo não vinha da Terra. Quando ela aumentou a velocidade do gravador de papel para dissecar o sinal, a anomalia revelou sua verdadeira face. Não era um ruído contínuo. Era um pulso, um batimento cardíaco. Um sinal de rádio que se repetia com uma precisão aterrorizante a cada 1,3 segundos. Tique, tique, tique. Nenhum fenômeno natural conhecido na época possuía tal regularidade. As estrelas são fornalhas caóticas. Elas não funcionam como relógios suíços. A precisão era tão absoluta, tão artificial, que Jocelyn e seu orientador, Anthony Hewish, se viram diante de uma conclusão que parecia saída de um romance de ficção científica barato. Eles rotularam a fonte, meio em brincadeira, meio com um tremor de hesitação, de LGM-1, sigla para Little Green Men, ou Pequenos Homens Verdes. Por algumas semanas vertiginosas, a humanidade esteve à beira de acreditar que havíamos encontrado uma civilização extraterrestre. Mas a verdade que logo se revelaria era muito mais estranha e infinitamente mais violenta do que qualquer transmissão alienígena. O que Jocelyn Bell havia descoberto não era uma mensagem de boas-vindas. Era o grito de agonia de uma estrela que se recusava a morrer em silêncio. Para entender o que gerava aquele sinal, precisamos visualizar o que acontece quando uma estrela gigante, muito maior que o nosso Sol, chega ao fim de sua vida e colapsa sob o próprio peso. Imagine a massa de 500 milhões de terras sendo esmagada pela gravidade inexorável até caber dentro dos limites de uma cidade como Manhattan ou Londres. A matéria é comprimida a tal ponto que os átomos deixam de existir como entidades individuais. Os elétrons são empurrados para dentro dos prótons, fundindo-se para criar um mar de nêutrons. O resultado é um objeto de densidade inconcebível. Uma colher de chá da matéria dessa estrela pesaria tanto quanto todas as montanhas do Himalaia combinadas. Mas a densidade é apenas metade do horror. A outra metade é o movimento. Lembre-se da lei de conservação do momento angular. Quando uma patinadora no gelo recolhe os braços durante um giro, ela acelera. O mesmo princípio se aplica à morte de uma estrela. Antes do colapso, o núcleo da estrela podia levar semanas para completar uma rotação. Mas, ao ser comprimido de milhões de quilômetros para apenas 20 quilômetros de diâmetro, essa rotação é amplificada em uma escala cósmica. O cadáver estelar começa a girar, e ele gira com uma fúria insana. Nascia assim o conceito de pulsar. Esses objetos não são apenas densos, eles são os dínamos mais poderosos do universo. O campo magnético da estrela original, também comprimido pelo colapso, torna-se trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Esse magnetismo feroz canaliza partículas carregadas e as cospe pelos polos magnéticos da estrela em feixes de radiação eletromagnética, como dois sabres de luz varrendo a escuridão eterna. Como o eixo magnético raramente está alinhado com o eixo de rotação, esses feixes varrem o céu como a luz de um farol enlouquecido. Se a Terra tiver o azar de estar no caminho desse feixe, nossos radiotelescópios registram um pulso a cada vez que a luz passa por nós. O que Jocelyn ouviu como um tique lento era apenas o começo. Existem pulsares que giram centenas de vezes por segundo. Imagine uma esfera da massa do Sol, sólida como um diamante nuclear, girando mais rápido que as lâminas de um liquidificador de cozinha. A superfície dessa estrela viaja a frações significativas da velocidade da luz.
A violência cinética contida ali é suficiente para distorcer o tecido da realidade ao seu redor. Quando os astrônomos converteram esses sinais de rádio em ondas sonoras audíveis para o ouvido humano, a majestade visual do cosmos desapareceu, substituída por algo visceral e industrial. O som de um pulsar lento, como aquele descoberto por Jocelyn, é um martelar rítmico. Soa como alguém batendo em uma porta de metal no fundo de um corredor vazio. É o som de uma máquina solitária, trabalhando na escuridão. Mas à medida que encontramos pulsares mais jovens e mais rápidos, o som se transforma. O pulsar da vela, remanescente de uma explosão de supernova, observada na Terra há 11.000 anos, gira 11 vezes por segundo. O som é o de um motor a diesel engasgando, uma batida de metralhadora pesada e implacável. É agressivo. Não há melodia, apenas a percussão bruta de energia liberada. Mas o verdadeiro terror sonoro surge com os pulsares de milissegundos. Estes são velhos canibais estelares que sugaram matéria de uma estrela companheira, acelerando sua rotação a níveis que desafiam a imaginação. O pulsar chamado PSR J1748, por exemplo, gira 716 vezes por segundo. Nessa velocidade, os pulsos individuais desaparecem. O nosso cérebro não consegue mais distinguir as batidas separadas. O som se funde em um tom contínuo. Não é um zumbido suave, é um grito estridente, uma nota pura de terror industrial. Soa como uma broca de dentista amplificada 1000 vezes, ou como uma serra elétrica cortando o osso. É um som que transmite urgência, uma sirene de ataque aéreo que nunca para respirar, ecoando através do vácuo. Ouvir esses sons é confrontar a indiferença mecânica do universo. Não há ritmo musical, não há variação emocional. Há apenas a física levada ao seu extremo absoluto. Esses faróis cósmicos são os relógios mais precisos da natureza, superando até mesmo nossos melhores relógios atômicos. Eles marcariam o tempo com precisão de nanosegundos, muito depois de o nosso Sol ter se apagado e a Terra ter se transformado em poeira fria. Jocelyn Bell Burnell, naquela sala fria em Cambridge, não encontrou pequenos homens verdes. Ela encontrou algo muito mais profundo. Ela encontrou os metrônomos da morte estelar, marcando o compasso de uma dança gravitacional que tritura mundos e dobra a luz. E, no entanto, esses monstros giratórios não são apenas arautos da destruição. Eles são laboratórios de uma física que não podemos replicar na Terra. Em sua superfície, a gravidade é tão intensa que montanhas não podem ser mais altas que alguns milímetros. A radiação que eles emitem carrega segredos sobre a matéria em seu estado mais fundamental. Mas há uma ironia cruel aqui. Esses objetos, nascidos do colapso cataclísmico, são faróis de estabilidade. Navegadores espaciais de um futuro distante poderiam usar esses pulsares como um GPS galáctico, triangulando suas posições na vastidão escura através das batidas constantes dessas estrelas mortas. O som mais aterrorizante do espaço poderia, um dia, ser a única coisa que nos guiaria para casa. Enquanto ouvimos o zumbido implacável desses cadáveres estelares, somos forçados a perguntar: o que acontece quando dois desses monstros, girando em sua fúria solitária, finalmente se encontram no escuro? Quando a dança solitária se torna um dueto suicida, a realidade em si pode suportar o impacto? Em 1915, enquanto as trincheiras da Europa se enchiam de lama e o estrondo da artilharia reescrevia as fronteiras humanas, um homem em Berlim olhava através da fumaça da guerra para reescrever as fronteiras da própria realidade. Albert Einstein, com sua mente vagando muito além do conflito terrestre, percebeu
que havíamos entendido tudo errado. Durante séculos, Isaac Newton nos convenceu de que o universo era um palco de madeira rígida e imutável. Os planetas e as estrelas eram apenas atores que se moviam sobre esse assoalho fixo, suas entradas e saídas marcadas por um relógio universal que tic-taqueava o mesmo segundo para todos, em todos os lugares. Mas Einstein viu o assoalho se mover. Ele arrancou as tábuas rígidas do palco de Newton e as substituiu por algo muito mais desconcertante. Ele imaginou o cosmos não como um vazio estático, mas como uma membrana, um tecido elástico e contínuo que chamamos de espaço-tempo. Imagine um lençol imenso e esticado, suspenso no nada. Se colocarmos uma bola de boliche no centro, o tecido se curva, criando um vale. Se lançarmos uma pequena bola de gude, ela não orbitará o centro porque uma corda invisível a puxa, mas simplesmente porque está seguindo a curvatura natural daquele vale. A gravidade, percebeu Einstein, não é uma força mágica que atua à distância. A gravidade é a geometria. A matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. Esta revelação transformou o universo de um recipiente passivo em um oceano tempestuoso e dinâmico. E nas profundezas mais escuras desse oceano, onde a curvatura se torna tão extrema que o tecido ameaça rasgar, encontramos os maestros da sinfonia mais violenta da existência. Vamos viajar para longe da segurança do nosso sistema solar, para um canto remoto, onde duas dessas cicatrizes gravitacionais se encontraram. Não estamos observando apenas um buraco negro solitário, reinando em seu silêncio devorador. Estamos testemunhando um sistema binário. Dois monstros de massa infinita, remanescentes de estrelas que morreram em agonia, agora presos na gravidade um do outro. Eles não estão parados. Eles dançam. É uma valsa fatal que dura eras. Inicialmente, eles orbitam a uma distância segura, movendo-se com uma lentidão majestosa. Mas a física impõe um preço por essa dança. Ao se moverem através do tecido elástico do espaço-tempo, esses titãs arrastam a realidade consigo. Eles agitam o oceano cósmico. A energia de suas órbitas não é conservada perfeitamente. Ela vaza. A cada revolução, a cada século que passa, eles perdem um pouco de sua energia orbital, transferindo-a para o próprio tecido do universo. Como dois navios em um redemoinho, a perda de energia os aproxima. A órbita encolhe, a velocidade aumenta. O que começou como uma dança lenta se transforma em uma espiral de morte frenética. Imagine a escala desta violência. Temos aqui massas que superam a do nosso Sol dezenas de vezes, comprimidas em esferas de escuridão absoluta, com apenas algumas dezenas de quilômetros de diâmetro, girando uma ao redor da outra a velocidades que desafiam a compreensão humana. À medida que se aproximam, eles rasgam o espaço ao seu redor com tanta ferocidade que o tempo nessas proximidades deixa de fazer sentido. Se você pudesse flutuar perto desse cataclismo, sem ser atomizado, veria o universo distante distorcido, como se olhasse através de um vidro derretido. Eles giram mais rápido, e mais rápido, aproximando-se da velocidade da luz. É aqui que a intuição de Einstein se torna aterrorizante. Quando você bate um tambor, a pele vibra e o som viaja pelo ar. Mas o que acontece quando você bate no próprio tecido da realidade? Quando massas tão colossais aceleram com tanta violência, elas não apenas perturbam o espaço onde estão, elas enviam ondas de choque para fora. Elas esticam e comprimem a própria estrutura do universo. Estas são as ondas gravitacionais. Elas não são som no sentido tradicional. O som que conhecemos precisa de ar.
de um meio físico para vibrar nossos tímpanos. O espaço é um vácuo, silencioso para os nossos ouvidos biológicos, mas as ondas gravitacionais são vibrações na própria métrica da distância. Quando uma onda dessas passa, o espaço entre você e a tela, onde lê estas palavras, literalmente encolhe e estica. A própria régua que usamos para medir o universo muda de tamanho. À medida que os dois buracos negros entram nos segundos finais de sua colisão, a frequência dessas ondas aumenta dramaticamente. Eles estão agora girando centenas de vezes por segundo, chicoteando o espaço-tempo em um frenesi. A energia liberada nesses momentos finais é maior do que a luz combinada de todas as estrelas de todas as galáxias do universo visível. No entanto, tudo acontece na escuridão total. Não há luz, não há fogo, apenas uma distorção pura, invisível e avassaladora. Se pudéssemos traduzir essa ondulação do espaço em som, se pudéssemos converter a frequência dessas ondas gravitacionais em ondas sonoras audíveis, não ouviríamos uma explosão caótica. Ouviríamos algo muito específico. Começaria como um zumbido grave e profundo, subindo rapidamente de tom à medida que os buracos negros aceleram em sua espiral final, culminando em um guincho agudo e abrupto no momento exato em que os dois horizontes de eventos se tocam e se fundem em um só. Os físicos chamam isso de chilrear. É o som do universo gritando sob tortura. É a voz da gravidade pura. Durante um século, isso foi apenas um sonho matemático nos cadernos de Einstein. Ele mesmo duvidava que essas ondas pudessem ser detectadas, acreditando que seriam tão incrivelmente tênues ao chegarem à Terra que se perderiam no ruído de fundo da existência. Afinal, o espaço é rígido. É preciso uma energia cataclísmica para fazê-lo vibrar, e mesmo assim, a vibração é menor que o núcleo de um átomo quando chega até nós. Mas a teoria previa que o evento estava acontecendo. Em algum lugar na escuridão, titãs estavam colidindo. O tecido estava ondulando. A mensagem estava sendo enviada através do abismo, viajando à velocidade da luz por bilhões de anos, passando por galáxias, nuvens de poeira e o vazio intergaláctico, carregando a história de uma catástrofe que ocorreu antes mesmo de a vida complexa surgir na Terra. Essas ondas viajaram imperturbáveis, fantasmas invisíveis atravessando a matéria, como se ela não existisse. Elas passaram pela Via Láctea, passaram pelo nosso Sol e, finalmente, chegaram ao nosso pequeno planeta azul. A questão que assombrava a ciência não era se o som existia, mas se teríamos ouvidos sensíveis o suficiente para escutar o sussurro de um gigante moribundo. Será que a humanidade, presa em sua rocha flutuante, poderia construir uma máquina capaz de sentir o tremor do próprio espaço? Nos pântanos úmidos da Louisiana, onde a vegetação densa abafa os sons da civilização e o ar vibra com o zumbido incessante de insetos, repousa uma estrutura que desafia a própria natureza do ambiente caótico ao seu redor. Ali, e em uma planície árida no estado de Washington, a humanidade construiu as orelhas mais sensíveis já concebidas por nossa espécie. Não são ouvidos de carne e osso, nem microfones apontados para o céu em busca de ondas de rádio. São catedrais de silêncio absoluto, braços de concreto estendendo-se por 4 quilômetros em ângulos retos perfeitos, projetados para escutar o que até então acreditávamos ser inaudível. Durante décadas, a astronomia foi uma ciência de olhos. Desde que Galileu apontou sua luneta para Júpiter, temos observado o cosmos através da luz. Vimos o universo em cores visíveis, em infravermelho, em raios X
e em ultravioleta. Mas ver é apenas uma parte da experiência da existência. O universo não é um filme mudo, projetado em uma tela distante. Ele é uma orquestra violenta e física, onde a própria estrutura da realidade estala e geme sob o peso de eventos cataclísmicos. Até o ano de 2015, éramos surdos para a sinfonia da gravidade. Estávamos em uma floresta escura, vendo os clarões dos relâmpagos, mas incapazes de ouvir o trovão. A construção do LIGO, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, e de seu irmão europeu, o Virgo, representa o ápice de nossa audácia tecnológica. A premissa é de uma simplicidade enganosa, mas de uma execução quase impossível. Dentro desses longos tubos, o ar é removido para criar um dos vácuos mais puros da Terra. Um feixe de laser é dividido em dois, viajando simultaneamente pelos dois braços perpendiculares, refletindo em espelhos, que são as superfícies mais perfeitamente lisas, já polidas por mãos humanas, e retornando para se encontrar no centro. Se o espaço-tempo fosse estático e imutável, como um palco de madeira rígida, as ondas de luz retornariam em perfeita sincronia, cancelando-se mutuamente na escuridão. Mas vivemos no universo de Einstein. O palco é um colchão elástico, um tecido maleável que se estica e se comprime. Quando uma onda gravitacional passa pela Terra, ela distorce o próprio espaço onde o laboratório está construído. Um braço do detector se alonga imperceptivelmente, enquanto o outro se contrai. A luz, que viaja a uma velocidade constante, chega atrasada em um lado e adiantada no outro. O cancelamento perfeito falha e, por uma fração de segundo, a escuridão é quebrada por um sinal de luz. A escala dessa distorção desafia a compreensão humana. Estamos falando de medir uma mudança na distância menor que a largura de um próton. É o equivalente a medir a distância da Terra até a estrela mais próxima, Alpha Centauri, com uma precisão menor que a espessura de um fio de cabelo humano. Einstein, ao prever essas ondas em 1916, duvidou que a humanidade pudesse algum dia detectá-las. Ele acreditava que o sussurro da gravidade era fraco demais, sutil demais para ser ouvido acima do ruído caótico de nosso planeta inquieto, onde ondas do mar, tráfego distante e até mesmo a queda de uma árvore poderiam mascarar o sinal. Mas a teimosia da curiosidade humana prevaleceu. Por anos, os cientistas calibraram seus instrumentos, isolando os espelhos de vibrações sísmicas, filtrando o ruído térmico dos átomos nos revestimentos de vidro, esperando no escuro. Então, em 14 de setembro de 2015, o universo bateu a porta. Não foi um evento local. A história desse sinal começou há 1,3 bilhão de anos, muito antes de os dinossauros caminharem sobre a Terra, quando a vida em nosso planeta era pouco mais que um lodo multicelular nos oceanos primitivos. Em uma galáxia distante e sem nome, dois monstros orbitavam um ao outro. Eram buracos negros, remanescentes de estrelas massivas que colapsaram sob a própria gravidade, rasgando buracos na realidade. Um deles possuía a massa de 36 sóis, o outro 29. Eles estavam presos em uma valsa da morte, espiralando cada vez mais perto, arrastando o espaço-tempo ao redor deles como um redemoinho em um oceano tempestuoso. À medida que se aproximavam, a velocidade aumentava. Eles não estavam apenas se movendo através do espaço. Eles estavam agitando o espaço. A energia orbital estava sendo drenada, convertida em ondas gravitacionais que irradiavam para fora, carregando a notícia de sua condenação iminente. Nos últimos milissegundos dessa dança cósmica, a física que conhecemos foi levada ao seu limite absoluto.
Os dois horizontes de eventos, as fronteiras de onde nenhuma luz escapa, começaram a se tocar. Nesse instante, eles giravam um ao redor do outro centenas de vezes por segundo, atingindo velocidades próximas à metade da velocidade da luz. A violência desse encontro é indescritível em termos convencionais. Não houve explosão de fogo, nem clarão de luz, pois a gravidade aprisionava qualquer fóton que tentasse escapar. Foi uma tempestade de geometria pura. Quando os dois buracos negros finalmente se fundiram em um único objeto distorcido e vibrante, ocorreu o evento mais energético desde o Big Bang. Em uma fração de segundo, uma massa equivalente a 3 sóis inteiros desapareceu. Ela não foi destruída, pois a matéria não pode simplesmente sumir. Ela foi convertida, segundo a equação mais famosa da física, inteiramente em energia gravitacional. Imagine a energia de todas as estrelas, de todas as galáxias do universo, observável brilhando juntas. A potência liberada naquela fusão foi 50 vezes maior do que isso. Foi uma detonação de silêncio e escuridão que fez o próprio tecido do universo tremer violentamente. Essa onda de choque viajou pelo cosmos. Ela passou por aglomerados de galáxias, deformando sutilmente as estrelas que encontrava, esticando e comprimindo planetas distantes, mas perdendo força à medida que se espalhava pela vastidão incomensurável do vazio. Durante 1 bilhão de anos, ela correu em direção à Via Láctea. Ela entrou em nossa galáxia quando a humanidade estava começando a descer das árvores. Ela atravessou a nuvem de Oort, passou por Plutão e Júpiter. E, em uma manhã de segunda-feira, às 5h51, no horário da costa leste americana, ela atravessou a Terra. Ela passou através de você, de mim, do núcleo do planeta, esticando-nos infinitesimalmente, e passou pelos lasers do LIGO. O computador registrou o sinal. Não foi um ruído aleatório. Foi um padrão claro e inconfundível, idêntico nos detectores da Louisiana e de Washington, separados por milhares de quilômetros e por alguns milissegundos de tempo de viagem da luz. Os cientistas chamaram o sinal de GW51,14. Um nome técnico e frio para um evento de magnitude bíblica. Mas o que torna esse momento verdadeiramente aterrorizante e sublime é quando traduzimos essas vibrações do espaço-tempo para ondas sonoras que nossos ouvidos podem processar. A frequência das ondas gravitacionais emitidas por buracos negros em fusão coincide, por um acaso cósmico, com as frequências audíveis pelo ser humano. Não precisamos alterar o tom, apenas o amplificamos. O som resultante não é o estrondo de uma explosão. É algo mais orgânico, mais íntimo e, por isso mesmo, mais perturbador. Começa como um zumbido baixo e grave, quase imperceptível, representando a órbita final dos buracos negros. Então, em um crescendo súbito e agudo, o som sobe rapidamente de tom e volume, culminando em um pico abrupto antes de ser cortado pelo silêncio. Os astrofísicos chamam isso de chilreio. Ouçamos a descrição desse som, não como dados em uma tela, mas como a narrativa de uma catástrofe. O tom grave inicial é a respiração pesada dos dois titãs se aproximando. A subida rápida de frequência é o momento da aceleração final, o grito de pânico da matéria, prestes a perder sua identidade. O pico agudo é o momento do contato, a fusão, o instante em que o espaço-tempo se rasga e se cura instantaneamente em uma nova forma. E o silêncio subsequente é o ring down, o momento em que o novo buraco negro, agora mais massivo do que a soma das partes, treme brevemente, como um sino recém-golpeado antes de se estabilizar
em uma eternidade de quietude esférica. O que ouvimos naquela gravação é o som da aniquilação absoluta. Aquele breve whoop carrega a energia de 3 estrelas como o nosso Sol, sendo obliteradas da existência material e transformadas em ondulações no vazio. É o som de um evento que, se tivesse ocorrido nas proximidades do nosso sistema solar, teria distorcido a Terra com tanta violência que nosso planeta teria se despedaçado como um ovo em uma centrífuga. Ao capturarmos esse som, cruzamos um limiar filosófico. Antes, éramos observadores passivos, olhando para as estrelas como quem olha para pinturas em um museu. Agora, podemos ouvir o ranger das engrenagens do universo. Descobrimos que o espaço não é vazio. Ele é um meio que transporta a violência da história cósmica. O chilreio do Apocalipse nos ensinou que o universo é muito mais dinâmico, muito mais aterrorizante e muito mais barulhento do que jamais ousamos imaginar. Este foi o primeiro som que ouvimos do lado escuro do universo, mas não seria o último. Ao abrirmos nossos ouvidos para o cosmos, não apenas confirmamos as teorias de um gênio do século passado, mas também nos expusemos a uma realidade nova e inquietante. Se o espaço pode vibrar com a morte de buracos negros, que outros sons estão ecoando através dos éons, esperando para serem ouvidos, que outros monstros invisíveis estão gritando na escuridão, suas vozes passando por nós, neste exato momento, enquanto dormimos em nossa ignorância silenciosa. A detecção de Gebu em Kotsinov F-14 foi o toque de clarim que anunciou uma nova era. Não somos mais apenas astrônomos de luz. Somos caçadores de ecos, e o que encontramos a seguir, nas profundezas dessa nova ciência, nos levaria a questionar não apenas a morte das estrelas, mas a própria estabilidade do chão onde pisamos. Pois o universo tem muitas vozes, e algumas delas soam perigosamente como o prelúdio do fim de tudo. Viena, 7 de maio de 1824. Um homem idoso e despenteado está de pé diante de uma orquestra, agitando os braços com um fervor maníaco. A música parou, mas ele continua a reger, perdido em um tempo que só existe dentro de sua própria mente. Ludwig van Beethoven, o gênio que redefiniu a música ocidental, está completamente surdo. Ele não ouve a tempestade de aplausos que explode atrás dele. Uma solista precisa girá-lo gentilmente pelos ombros para que ele veja a adoração que não pode escutar. Naquele momento de silêncio absoluto para o compositor, o mundo rugia. Esta imagem trágica e triunfante é o espelho perfeito da humanidade diante do cosmos. Durante milênios, estivemos de costas para a orquestra, regendo nossas pequenas vidas na Terra, surdos para a sinfonia trovejante que preenche o vazio. Olhávamos para o céu noturno e víamos um manto de veludo negro, pontilhado por luzes estáticas e silenciosas. Chamávamos isso de paz. Chamávamos isso de silêncio eterno dos espaços infinitos, como disse Pascal, com um tremor de medo. Mas estávamos errados. O silêncio era apenas uma falha da nossa percepção, uma limitação biológica imposta por ouvidos evoluídos apenas para detectar o estalar de um galho na savana ou o choro de uma criança na caverna. Não fomos feitos para ouvir o universo. No entanto, a curiosidade humana é uma rebelião contra a natureza. Recusamo-nos a aceitar a surdez. Ao longo desta jornada, descobrimos que o universo não é um túmulo silencioso, mas sim uma metrópole caótica em hora de ponta. É um lugar onde o plasma grita, onde os planetas emitem coros fantasmagóricos e onde o próprio tecido da realidade vibra como a pele de um tambor golpeado por deuses invisíveis. A tecnologia tornou-se a nossa prótese sensorial. Assim como Beethoven pressionava uma vara de metal contra o tampo do piano
e a segurava entre os dentes para sentir a vibração das notas através do osso da mandíbula. Nós construímos ouvidos de metal e silício. Erguemos antenas parabólicas gigantescas que se voltam para o céu como girassóis mecânicos, esperando captar o sussurro de hidrogênio antigo. Enterramos túneis de vácuo com quilômetros de extensão para sentir o tremor infinitesimal de uma colisão ocorrida antes de os dinossauros caminharem sobre a Terra. Essas máquinas não apenas captam dados, elas atuam como tradutores de uma língua morta e terrível. Quando convertemos as ondas de rádio, as oscilações de plasma ou as distorções gravitacionais em frequências audíveis, estamos realizando um ato de domesticação. Trazemos o terror cósmico para dentro da nossa escala de compreensão. O som sibilante e ascendente que ouvimos quando dois buracos negros se fundem, aquele chilrear breve que rasga o silêncio, é a tradução auditiva de um evento que liberou mais energia em uma fração de segundo do que todas as estrelas do universo observável combinadas. Se pudéssemos ouvir isso diretamente, sem a proteção do vácuo e da distância, não haveria tímpanos, nem corpos, nem planeta para registrar a experiência. Seríamos vaporizados pela pura intensidade da canção. Há uma profunda ironia filosófica no fato de que os sons mais aterrorizantes do universo são, muitas vezes, os arautos da nossa própria existência. A violência que detectamos, os gritos de estrelas moribundas e as ondas de choque de supernovas são os fornos onde o cálcio dos nossos ossos e o ferro do nosso sangue foram forjados. Ouvir esses sons é ouvir o eco da nossa própria concepção, uma canção de ninar, cantada por titãs suicidas. Mas o que isso nos diz sobre a natureza da realidade? Isso nos diz que vivemos em um universo dinâmico, violento e, acima de tudo, barulhento. A ideia aristotélica de esferas celestes perfeitas e imutáveis, movendo-se em silêncio harmonioso, foi estilhaçada. Em seu lugar, temos uma realidade onde o espaço-tempo é uma substância maleável, constantemente esticada e comprimida pela massa e pela energia. Considere a transitoriedade do som na Terra. Um grito dado em um vale ecoa por alguns segundos e depois se dissipa, absorvido pelo ar e pelas árvores, transformando-se em calor imperceptível. A memória do som desaparece. Mas no reino da gravidade e da relatividade, a memória é mais duradoura. As ondas gravitacionais que detectamos não são apenas som, são alterações na geometria do universo. Quando dois remanescentes estelares colidem, eles não apenas fazem barulho, eles reescrevem o mapa do local onde ocorreram. E essas ondas viajam para sempre. Elas se espalham pelo cosmos na velocidade da luz, diminuindo em amplitude, mas nunca desaparecendo completamente. O universo é, portanto, um vasto arquivo de todos os eventos cataclísmicos que já ocorreram. Cada fusão, cada colapso, cada explosão deixa uma impressão digital em expansão, uma ondulação que carrega a história daquele momento para a eternidade. Se tivéssemos instrumentos sensíveis o suficiente, infinitamente mais precisos do que os que possuímos hoje, poderíamos, em teoria, ler a textura do espaço-tempo ao nosso redor e reconstruir toda a história do cosmos, como uma agulha lendo os sulcos de um disco de vinil, que toca desde o Big Bang. Esta é a verdadeira natureza do eco da eternidade. Nada é verdadeiramente perdido. A informação da morte de uma estrela a 1 bilhão de anos-luz daqui passa por nós neste exato momento, esticando e comprimindo nossos corpos numa escala menor que o núcleo de um átomo. Somos atravessados constantemente pelas histórias de fantasmas de galáxias distantes.
Olhamos para o futuro e vemos um tempo em que a humanidade não mais existirá. Nossas cidades serão pó, nossas antenas enferrujarão e se desintegrarão, e a própria Terra será engolida pelo fogo do nosso Sol moribundo. O observador desaparecerá. O ouvinte deixará o auditório. Mas a música continuará? Sim. A grande sinfonia cósmica não requer uma audiência para ser tocada. Os magnetares continuarão a girar e a lançar seus feixes de energia através da escuridão, gritando em frequências de rádio que ninguém traduzirá. Os buracos negros continuarão a sua dança fatal, espiralando uns em direção aos outros no escuro frio, sacudindo a teia da realidade com seus abraços finais. O fundo cósmico continuará a sussurrar a temperatura do nascimento do universo. Nós fomos privilegiados por, durante um breve instante geológico, abrirmos uma janela e escutarmos. Fomos a consciência do universo, despertando para ouvir a sua própria voz. Transformamos o terror do vazio em dados, e os dados em conhecimento, e o conhecimento em admiração. Aprendemos que o monstro debaixo da cama, o abismo escuro que tanto temíamos, está, na verdade, cantando. E talvez, em algum lugar distante, em outro braço de outra galáxia espiral, outra civilização, esteja apenas agora apontando suas primeiras antenas primitivas para o céu. Talvez eles captem uma onda gravitacional fraca, um eco de uma colisão que aconteceu perto de uma pequena estrela amarela que já não existe mais. Eles verão os gráficos saltarem em suas telas. Eles ouvirão o som aterrorizante e maravilhoso da destruição. E eles se perguntarão, como nós nos perguntamos hoje, quem mais está ouvindo no escuro? O universo não é feito de átomos. Ele é feito de histórias gravadas na gravidade, propagando-se para sempre no grande oceano do tempo, esperando por alguém com ouvidos suficientemente aguçados para escutar o que dizem as ondas.